falamos sobre 6 tipos de sonhos que na realidade depois foram acabando batendo 10 tipos de sonho que significam morte. Ou seja, Deus está trazendo uma revelação para que o povo consiga se aperceber quando é que estamos perante a morte. Deus está te advertir diretamente quando é que a morte está batendo a tua casa. Primeiro tipo de sonho que significa morte, quando você precisa se levantar para orar. Quando você sonha que está coberto de moscas. Yes. Se você sonha que está coberto de moscas, esse sonho significa que o espírito da morte está nas redondezas. Se você sonha que está coberto de mosca ou que alguém está coberto de mosca, você precisa levantar. Assim que você orar, você precisa imediatamente interceder a favor daquela pessoa ou interceder a favor da sua própria vida. Amém ou amém? Amém. Esse é o primeiro tipo de sonho. Não uma, não duas moscas. Estou falando um enxame de moscas. Amém. Que significa morte. Amém ou amém? Amém? Segundo sonho que significa morte. Quando você sonha que estás numa zona, como se estivesses perdido, e você ouve a voz das pessoas a te chamarem, você consegue ouvir, mas não consegues ver onde elas estão. Você procura, mas não consegue chegar até lá onde elas estão. Toda vez que você tem esse sonho também significa morte. Se você sonhar isso, você logo que acordar tem que fazer que para repreender, para destruir todo o espírito da morte da minha vida, é Jesus. Automaticamente a morte que estava vindo para você passa. Amém, amém? Amém. Terceiro sonho que significa morte. Estou recapitulando. Terceiro sonho que significa morte. Quando você sonha com animais mortos ao teu redor, quando o espírito da morte passa em algum lugar, ele mata onde passa. Por isso a Bíblia diz, quando Deus mandou a praga nas chagas no Egito, e quando Deus mandou a praga nos primogênitos, os animais nos campos morreram também. Amém, Pai. Quando você sonha que tem animais mortos ao teu redor, ou animais podres, isso também significa que o espírito de morte está nas redondezas. Você precisa repreender. Se você sonha que estás lá, ou se sonhas que alguém está lá, precisa repreender imediatamente. Amém ou amém? Amém? Quarto sonho. Quando você sonha que está a cair carne do teu corpo. Está a cair carne do teu corpo. Quando você sonha que está a cair carne do teu corpo, esse sonho também significa morte. É como se a tua carne tivesse podre, tivesse cair aos pedaços. Esse sonho significa morte. Quando você tem esse sonho contigo mesmo com alguém, você precisa se levantar e repreender imediatamente, porque é um perigo. Deus está te advertir para que você tome uma ação nisso. Quinto sonho é isso. Quinto sonho, quando você sonha que estás a sangrar na cabeça, mas estás a procurar ferida e não consegues achar. Você está a perder sangue, mas não consegue achar ferida. Esse sonho também é um anúncio de morte. Você precisa repreender. A Bíblia diz que a vida do homem está no sangue. Quer dizer, quando você começa a perder sangue, é uma expressão profética que você está a perder a vida. Então, quando você tem esse sonho, não estás a ver de onde está vindo, mas estás a sair sangue, estás a sangrar, mas não estás a ver ferida. Isso significa que o espírito de morte está a bater a tua porta. Amém, amém. Tem que se levantar e repreender. Sexto sonho. Quando você sonha que te cortaram a cabeça, estás com a cabeça cortada, isso também significa morte. A sobrinha de Herodes, quando quis matar João Batista, pediu a cabeça dele numa bandeja. Quando você sonha com a tua cabeça cortada, dissipada, significa morte. Sétimo sonho, quando você sonha que te escortejaram e te meteram numa panela. Quando você sonha que te dividiram em pedaços, pedaços te meteram numa panela, isso significa morte, mas significa especificamente que a morte está a vir por obra de feitiçaria. Que alguém está a mexer os paus para que você morra. É o que esse sonho significa. Que alguém especificamente está fazendo um trabalho de feitiçaria para que você morra. Amém ou amém? Amém. Quando você levantar, tem que repreender imediatamente. Imediata quê? Amém. Oitavo sonho. Quando você sonha com um caixão dentro de casa. Quando você sonha que estás dentro de um caixão. Quando você sonha que estás dentro de um caixão, esse sonho já fala por si. Você não pode sonhar dentro de um caixão. Isso significa morte que está nas redondezas. Aleluia. Você precisa repreender. Ou quando você sonha que alguém estava dentro do caixão, tem que repreender. Novo sonho que você precisa prestar muita atenção. Quando você sonha com um caixão dentro de casa,
Se você sonhar com um caixão dentro de casa, no teu quintal, na tua sala, no teu quarto, entenda que o espírito de morte está dentro da tua casa. E que ele quer levar alguém dentro da tua casa. Você precisa interceder imediatamente e quebrar isso. Muitas das vezes, eu dei exemplo, eu disse, muitas das vezes, quando algumas pessoas vão alugar determinadas residências, Deus me dá esse tipo de sonho, porque existem residências que são como uma panela de Satanás. Você está a ver a casa, mas aqui é um caixão. Você entra ali dentro, vais morrer lá dentro ou vais perder alguém lá dentro. Existem casas que quando você vai alugar, o próprio dono da casa, ele já fez a pacto dele com Satanás, já consagrou a casa para que todo mundo que viver lá tem que morrer alguém. Enquanto começamos a falar, a mamãe Teca, por exemplo, deu o exemplo de uma casa onde ele entrou, onde a dona da casa tinha morrido lá. Entrou depois alguém, entrou um jovem lá, morreu lá. Depois ela foi viver lá com os filhos dela e um dos filhos dela também morreu lá na mesma casa. Existem casas assim. Por essa razão não é só entrar. Quando você está entrando numa casa, você precisa conhecer o histórico dessa casa. Se não sabes o histórico, ora para que Deus te mostre se tem alguma coisa errada nessa casa. Às vezes a evidência que a casa não está bem é um desconforto que você vai sentir dentro de casa. Todo mundo quando chega na sua casa, por mais podre que a sua casa seja, lá doce lá, você sente um conforto, uma paz na tua casa que você não sente em nenhum lugar. A tua casa é a tua casa. Amém, Pai. A casa do outro pode até ser, mas a tua casa é mesmo a tua casa. Assim mesmo, Pai. Você se sente bem, tem muitas ou poucas condições. Você alugou uma casa, mas não se sente bem dentro de casa, cuidado, até na casa tem alguma coisa. Deus está te mostrar que aí alguma coisa não está bem. Principalmente quando você entra dentro de uma casa confortável e se sente desconfortável. Existem desconfortos em lugares confortáveis que são um sinal de Deus que você não deve estar ali. Então não ignora os sinais e automaticamente você não viverá consequências graves que podem suscitar a morte de alguém que você ama. Alguém entendeu? Eu prefiro mudar de casa do que enterrar o meu filho. Prefiro mudar de casa do que enterrar a minha filha. Então existem perigos espirituais. Por esta razão Deus disse, eu conheço as coisas que vos sobrevêm ao espírito. O mundo é um mundo espiritual. E quem domina a espiritualidade manipula o mundo físico, manipula a realidade. Então Deus quer que o povo dele tenha conhecimento dos ataques que estão a ser feitos contra eles, para que possam agir em conformidade às coisas que estão a acontecer. Aleluia, Osana. Amém. O diabo sempre vai procurar matar, destruir, roubar. Aleluia, Osana. A Bíblia diz, João capítulo 10, o ladrão não veio senão para roubar, matar e quê? Eu vim para que tenham vida. E a vida é